Será que o token AI16Z morreu? A gente tá aí em um teste importantíssimo de fundo e uma coisa é certa, se não acontecer nenhum tipo de reversão nessa faixa de preço, pode ser que essa resposta aí acabe virando um belo de um sim. Então vamos entender aqui o que está acontecendo nessa região de preço, por que ela é importante, por que ela é decisiva, mas ainda temos aquela pontinha de esperança que a gente ainda possa se recuperar se acontecer o cenário que a gente vai trazer também aqui no vídeo para vocês. Tá? Então, se vocês gostam do projeto, estão pensando em investir no token da I16Z, fiquem até o final que eu vou explicar para vocês aí todos esses pontos importantes para justamente vocês ficarem preparados para reagir ao que o preço vai nos mostrar. Beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que é super importante. Cada like de vocês ajuda muito o canal a continuar crescendo. Então, já dá aquela dedada forte aí no like. E também não esqueça a nossa área de membros, se torna membros do canal, tá perdendo oportunidades, não tá sabendo se comportar com esse mercado volátil. Nosso membro classe A tem acesso completo ao nosso conteúdo na nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente fica aí praticamente durante todo o dia tirando dúvidas com vocês. Beleza? Então vamos lá para o gráfico e vamos ver o que está acontecendo. Se a gente pegar aqui a história do token, a gente saiu lá dos míseros 1 centavo e a gente foi bater aqui quase 3 dólares. Então foi uma alta aí muito forte, muito violenta. Tá? Depois disso, né, depois daquele final melancólico que a gente teve em janeiro desse ano do mercado, quando todo mundo achou que ele ia explodir, ele iniciou uma correção. Se a gente pegar uma correção só deste movimento, a gente está exatamente um alvo importante. 0,5, 0,6 de FIBO. Então a gente ainda está em uma zona de suporte, ancorada aí justamente pela nossa FIBO e também pelo maior volume de negociação do período, que está justamente nessa região, dos 12 a 20 centavos, onde a gente já tentou uma vez ficar acima dele e não conseguiu. Tentamos uma segunda vez, ficamos por algumas semanas e depois o mercado devolveu, retestou e iniciou o que pode ser um pivô de baixa se nada acontecer nesse teste, tá? Então o mercado está querendo empurrar com força para baixo. O que nos resta para entender aqui e reagir é se o mercado vai suportar esse fundo duplo e tentar subir de novo, ou a gente vai perder esse fundo, perder essa zona de FIBO, e aí realmente a resposta para a pergunta do início de vídeo vai ser provavelmente um sim, na minha opinião. Perdendo essa faixa de preço aqui dos 10 centavos, o token da I16Z sim morreu, tá? Lembrando que isso aí não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas ficaria um contexto aqui muito, muito difícil de imaginar o token se recuperar depois de fazer uma correção, uma belíssima de uma acumulação que não vai ser o suficiente para reverter. E aí, imagina que todo mundo que comprou aqui resolvesse estopar, aí ele morre de vez. Tá? Então, no semanal, esse fundo duplo aqui é super decisivo para a nossa tendência de longo prazo. No gráfico diário, a gente vê que o que chama atenção e o que torna perigoso esse ponto é que todos os grandes volumes vieram na defesa dos 20 centavos. Só que essa defesa não funcionou no caso, porque o mercado rompeu os 20 centavos, tentou ir embora, não conseguiu, voltou abaixo dos 20 centavos. E aqui, ó, como ele tentou várias vezes romper essa região, deixando um grande volume aqui em cima e também não conseguiu ultrapassar, tá? Mostrando que a força não foi suficiente. Isso pode gerar aí a nossa quebra de estrutura e aí acabando qualquer esperança de alta. Então, vai depender tudo dos 20 centavos, tá? Quem ainda está pensando em comprar o token da I16Z e pensando no Altcoin Season, que sim, eu acredito que vai acontecer, eu acredito que a narrativa de inteligência artificial vai continuar sendo uma das predominantes no mercado de criptomoedas, mas não quer dizer que o token especificamente vai ter um bom desempenho. A gente sabe que isso aí é muito de narrativa. Se na hora que o mercado voltar a subir a narrativa mudar, pode ser que ele já não entregue aí um movimento muito interessante. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho no comportamento do mercado perante aí esse movimento de baixa, para ver se ele não vai quebrar nenhuma estrutura. Se não quebrar a estrutura, beleza. Caso quebre, a gente precisa aí saber também não casar com um projeto quando a gente está vendo claramente que ele não está tendo força suficiente para continuar seu movimento de alta. Tá? Então, eu vou deixar aqui, essa zona já está marcada, os 20 centavos também já está bem marcado aqui em cima. Vamos voltar para o semanal
E a gente vai traçar aqui alguns cenários para ficar de olho, porque tem alguns gatilhos aqui que, se forem acionados, vai ser um bom ponto para quem está pensando em comprar. Assim como, né, como a gente já falou, a perda desse fundo dos 10 centavos pode ser aquele gatilho para simplesmente jogar a toalha, sair fora e partir para outro projeto. Tá? Vamos ver tudo isso agora. Mas antes, claro, um recado rápido aqui. Quem não tem cartão de criptomoedas e está procurando um ou quer trocar o seu, o Redot Pay é um dos maiores cartões cripto do mercado. Usando aí o primeiro link do comentário fixado, vocês vão estar aqui contribuindo, retribuindo com o canal, tá? Vão ter acesso a $5, vai ajudar vocês a emitir o cartão virtual, funciona com Apple Pay, Google Pay, tem cartão físico, tem recurso de Pix, tá? Lembrando que a Redot Pay não tem sede no Brasil, então privacidade total para vocês. Aproveitem e se cadastrem, já vão se antecipando, porque quando o mercado terminar seu movimento de alta, vocês vão ter onde usar o saldo de vocês. Então aproveitem e cliquem no primeiro comentário fixado, se cadastrem na Redot Pay e aproveitem um dos melhores cartões cripto do mercado. Beleza? Voltando aqui então para o gráfico, vamos entender aqui os gatilhos, tá? Primeiro a gente já consegue ver esse fundo duplo, que é importante. Vamos traçar aqui uma linha de tendência de baixa, também é importante, tá? Vamos tentar ver aqui, vamos tentar adaptar ela aqui. Não, aqui ela falhou. Vamos trabalhar com esta zona aqui mesmo, tá? Então, quais seriam os meus gatilhos para comprar o token da I16Z se eu quisesse comprar, se realmente fosse meu favorito? Eu esperaria pelo menos romper o candle semanal que a gente está agora e o da semana passada. E daria aqui na faixa dos 13 centavos. Esse seria o mínimo, tá? O mínimo que eu espero para conseguir comprar aqui com um pouquinho menos de risco, porque a gente conseguiria romper 2 candles semanais anteriores, linha de tendência de baixa, e a gente teria aí como nossa única resistência principal os 20 centavos, que ainda vão ser uma sombra muito pesada, porque como a gente viu, tem muito vendedor aqui, pode ser uma zona de resistência, mas se a gente conseguir ultrapassar esses 13 centavos, bater nos 20, der uma acumulada ou até mesmo romper os 20 centavos, aí a gente abre um espaço muito interessante de alta aqui de longo prazo, onde a gente fica com um caminho relativamente livre para testar os 50 centavos, que é o nosso primeiro alvo. Pelo preço aqui dos 13 centavos, seria um alvo de mais ou menos aí uns 300%, o que já seria um resultado muito interessante. Claro que não seria uma altcoin season, mas já seria um cenário bem interessante. Depois a gente vai mirar somente lá no topo histórico, e a gente está falando aí, vamos botar $2, mais ou menos aí 1.400%. E aí a gente já pode dizer que aquele 10x veio e a gente teve um belo de um resultado, tá? Mas tudo isso se conseguirmos romper os 13 centavos e depois os 20 centavos, que é a nossa resistência mais importante. E dentro de tudo isso, a gente, claro, não pode perder o fundo desses 10, porque se a gente perder o fundo desses 10 centavos e confirmar a perda, não temos mais nenhum suporte. Isso aqui afunda, podendo voltar lá para o início do movimento. E aí a gente já viu, né? Aí quando acontece esse movimento, realmente é morte do token, é morte do projeto. Beleza? Então não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante. E dê uma olhada aí nos outros 2 vídeos que está aparecendo na tela para vocês. Valeu!